Boa tarde a todos. Vamos dar início então à nossa palestra. Queria agradecer aqui o Thiago Sarraf, aqui, a gente estava até conversando aqui, ele é parceiro do Fast Commerce a longa data. Quem já é lojista nosso há um bom tempo já acompanhou algum dele aqui, ele já veio aqui com o UOL, com a agência que ele teve na época, a Pux. E agora ele está com esse projeto do Doutor E-Commerce, acho que ele vai falar um pouco melhor aí o trabalho que ele tem e trazer uns conteúdos bem bacanas, pessoal. A ideia aqui, essas últimas palestras que a gente teve semana passada com o Gerson da Vitrio, semana que vem uma de usabilidade que a gente vai ter, a gente quer ajudar vocês mesmo com alguns insights. A gente sabe que está numa época agora bem próxima ao Natal, né? Grande foco de vendas, Black Friday também chegando, então a gente quer trazer alguns insights, algumas ajudas para vocês aí no dia a dia da sua loja, tá bom? Então, só lembrando aí para quem nunca participou, a gente fica só com áudio para melhor performance do conteúdo da palestra, para não ficar falhando o áudio. Inclusive, eu vou colocar agora uma pergunta para vocês me responderem como que está o áudio da palestra, se vocês estão me ouvindo bem, tá? A gente tem também o chat, que fica moderado aqui pela equipe. Então a gente vai soltando aí alguns comentários pertinentes e a gente pede para guardar as perguntas para o final, tá, pessoal? A gente vai ter uns 50 minutos, uma hora aqui de palestra e depois a gente abre aí uns 15, 30 minutos de perguntas e respostas. Então aí vocês vão guardando as perguntas que tiverem para depois a gente passar aqui para o Thiago, tá bom? Então acho que é isso. Eu vou passar aqui para o Thiago, reforçar aqui o agradecimento e depois a gente volta para a sessão de perguntas e respostas. Legal. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Em primeiro lugar, agradecer a oportunidade que a Fast Commerce me deu. A gente acabou de descobrir que a primeira que eu falei foi em 2009, já faz um bom tempinho, né? Nada, isso já são 4 anos, né? Estava com saudade, apesar de ter uma no meio do caminho que foi em 2011. E agradecer vocês aí que estão online e vão passar essa uma hora aí comigo, onde eu vou passar algumas dicas e contar um pouco de dia a dia, o que eu já passei e alguns cenários aí também, tá? Como o Rafael já explicou a dinâmica, a gente vai deixar as perguntas para o final, a gente vai interagindo e aproveitar uma coisa que ele acabou de comentar, que eu vi hoje, né? O Black Friday é na segunda sexta-feira, dia 29, e eles lançaram um selo chamado Black Friday Legal, junto com a Camernet. Então, quem for fazer Black Friday e quiser mostrar que está seguindo a política de não aumentar o preço, né, colocar o dobro para depois dar 50%, o dobro da metade, né, é interessante vocês já saberem aí, fica uma dica de conteúdo, eu vi essa notícia hoje, tá? Bom, o que a gente vai falar hoje? Dicas para melhorar os resultados da sua loja, passar algumas práticas aí que eu já vivenciei, né, e de lojas que eu já trabalhei. Como o Rafael colocou, tive uma grande experiência aí no mercado e só passar aqui o próximo para apresentar meu currículo. E eu já fiz esses trabalhos aí, né? Se eu for falar tudo, a gente vai ficar um tempinho aqui na palestra, né? Mas o que eu quero destacar, né? Tive uma agência de e-commerce, foi a primeira agência focada só em produção de e-commerce. Agora estou focado só em consultoria. Faço parte da Becom, né? Tenho uma diretoria de tecnologia e desenvolvimento e também faço parte do comitê de e-commerce da PAD. Tá junto na página, vou até colocar no meio do conteúdo, a gente fez o desenvolvimento do guia de e-commerce. Acredito que boa parte aí do pessoal deve ter acompanhado. Eu fui o responsável pelo projeto, né? A gente chegou aí a um número de 20 mil downloads, fora 2 mil impressões, né? Foi um trabalho bem legal aí que a gente acompanhou. E explicando rapidamente o que é o Doutor E-Commerce, né? A ideia é uma alusão bem clara aí ao médico, né? Você fazer uma consulta para não precisar ficar doente, ou seja, não cair suas vendas. E a gente está todo na criação, abertura e acompanhamento do e-commerce, tá? E escolhi focar no mercado de PMEs, né? Quem está com um projeto nesse momento começando. E aí tem algumas questões, limitações financeiras ou budget. A gente criou um processo para poder fazer esse tipo de trabalho e auxiliar todo mundo, tá? Seguindo aqui, o que a gente vai falar? A gente vai falar de alguns pilares do e-commerce, até peguei parte desse no meu site e também a gente tem no guia. Os desafios, a importância do planejamento, o grande sucesso para se vender bem é ter um bom planejamento, né? A gente não vai conseguir fazer boas vendas se você não tiver bem claro onde você quer chegar e se preparar para isso também, tá? Os desafios, os modelos que a gente pode colocar para ajudar, algumas dicas e aí material de referência para a gente ter
como parte aí para uma continuidade, né? Eu brinco bastante. Se você não gosta de matemática, tem que virar apaixonado, porque tudo é número. Se não gosta de estudar, escolheu a profissão errada, porque o e-commerce muda todo dia, né? Tem que estudar bastante. Bom, isso daqui, tô bonzinho hoje, tá? Então não vão ser os 20 primeiros, né? Você entrar lá no site, vai ganhar um diagnóstico aí do e-commerce, é uma análise gratuita, tá? De uns pontos principais, né? A gente vai colocar um prazo aí para receber, tá? Só peço para vocês preencherem depois da palestra, no final tem um link de novo, para vocês acompanharem o conteúdo, tá? Só lembrando disso, em algumas palestras eu recomendava o conteúdo externo, o pessoal saía e não conseguia voltar na sessão, tá? Então não façam isso nesse momento. E aí é uma análise dos pontos principais aí, parte deles estão sendo comentados nessa palestra, tá? Depois a gente volta a falar disso também. E esse daqui é um dado da HubSpot, que é a maior empresa de inbound marketing do mundo, tá? Então, inbound marketing é todo marketing de dentro para fora e algumas ações que eu acabo utilizando bastante dentro do meu serviço. 40% das pequenas e médias empresas não tem site, tá? Imagina isso daí no e-commerce. Site, que é a principal fonte de acesso, no e-commerce esse número deve ser bem maior, tá? Esse número aí é do ano passado, não deve ter oscilado muito. Então, a primeira preocupação já é essa. Quem não está no e-commerce ainda, é bom entrar. Para título de curiosidade, em 2017 a gente vai ser o dobro do que é esse ano. Ou seja, esse ano a gente vai faturar 28 bilhões, em 2007 a gente vai faturar o dobro. A gente está falando de 56 bilhões de reais. É bastante grande esse mercado nosso aí. E há 10 anos atrás, só para uma introdução, a gente tinha um ciclo de venda, né, um processo de venda das empresas bem diferente do que é hoje. Né? Então tinha os vendedores externos, os vendedores internos, ele usava uma parte de serviço. Hoje, mais de 70% é através do website, ou seja, através de uma interface online. E o e-commerce ele vem aí para facilitar ainda mais esse caminho. Eu defendo que dentro do e-commerce a gente tem basicamente 9 estruturas, né, 9 pilares aí para compor um projeto inteiro do e-commerce. A gente fala do início, que é o planejamento, e a gente caminha até o marketing, que é constante evolução e aprendizado. Só que antes você precisa preparar essa estratégia de marketing que você vai trabalhar. Dentro de cada pilar tem um ponto, tem uma particularidade e em alguns momentos pode se enfrentar algumas dificuldades, né? Parte das dicas que eu acabo colocando para todo mundo que quer vender mais é estar muito coeso com o planejamento e saber, dentro de cada etapa aí, se fez a escolha certa e se está acompanhando os seus indicadores, né? Eu tenho uma equipe, eu criei uma definição de matriz de responsabilidade, eu sei quem são as pessoas que vão acompanhar relatório, números, estatísticas. Não, nem criei isso, Thiago. Então tem que fazer. Mas eu não tenho equipe ainda, Thiago. Tudo bem, cria uma rotina que você vai fazer. Escolha um dia da semana, programa um horário, ou deixa, né, estuda um pouquinho o Google Analytics e deixa ali um relatório automático, alguns alertas que o próprio Analytics propicia fazer isso. Tá? Boa estratégia de comunicação visual, atualização de banner, a gente vai falar bastante disso. Conteúdo é boa parte aí do processo também. Cada vez mais a gente vem acompanhando essas alterações de regras aí em SEO, tá? Que é a busca orgânica do Google, e muitos e-commerces, infelizmente, ainda copiam o conteúdo do fabricante. Isso daí é uma técnica que eu não aconselho, porque vai dar duplicidade de conteúdo e o Google vai te penalizar. Isso é um problema. Né? Eu sei que é chato, é difícil você ir lá criar um texto, criar conteúdo, só que isso vai fazer diferença a médio e longo prazo. Então, eu recomendo fortemente trabalhar com isso. Tenho grandes amigos que trabalham em e-commerce e é uma opinião unânime. Né? Muitos não olham e todos deveriam olhar. Parte de logística, a parte física aí do processo do teu e-commerce, né? Com o momento que o cara vai ter um contato físico com você, ele vai receber o produto. Então, tem que ser uma boa experiência. E pagamento de selos de segurança, que é toda a credibilidade que você vai passar. E, por fim, não menos importante, mas uma das áreas que eu mais gosto também, é como você vai fazer a sua estratégia de marketing e acompanhamento e evolução. Né? Como escolher canal, saber retorno, entre outros fatores. Os principais desafios que a gente acaba enumerando num processo, e boa parte eu acabo vivenciando nos trabalhos de consultoria, ou até mesmo em palestras, em aulas que eu dou, a gente tem muito problema com escolha de parceiro. Tá? Eu pego bastante cliente, ou acabo conversando com bastante gente que está na terceira, quarta, quinta agência, ou terceira plataforma, e isso deve-se muito a uma falta de preparo inicial, ou uma orientação boa, né, que isso é escasso no mercado ainda hoje, e também não teve uma escolha feliz aí nesse parceiro.
né? E aí acaba tendo alguns problemas. Então, escolher o parceiro certo e saber quais são os pontos certos para determinar esse parceiro vai te ajudar a ter um melhor resultado. A mão de obra é escassa, tá? E tem que ser especializada. Então, buscar bons profissionais, até mesmo tentar formá-los, recomendo bastante, tá? Muitas vertentes de tecnologia, a gente viu aí 9 pilares, considerando que são 9 pilares, cada um vai ter praticamente uma ferramenta para você mexer. Tem que ir atrás disso, tá? Ou seja, tem que estudar, tem que acompanhar e ver quais são as melhores alternativas para você dentro de ferramenta. É um projeto grande, não é tão simples quanto parece, não é só apertar um botão e vai começar. E para vender também não vai ser a mesma coisa, tá? Ele é bem complexo, não é difícil nem impossível, ele é complexo. Tem bastante dispersão de cliente, você não tem um relacionamento ponto a ponto com o cliente, você não tem interface humana, então você precisa usar alguma ferramenta para saber ter histórico desses caras, né? A gente vai falar um pouquinho aí para frente. Ter um excelente atendimento. O atendimento tem que ser excepcional, porque é a única forma de contato que você vai ter com ele, e sempre tentar humanizar também, tá? Isso daí faz a diferença, faz o cliente voltar a comprar contigo. Isso também é uma opinião unânime, né? Quando ele tem uma boa experiência, ele vai comentar, e ele vai voltar a comprar de você. Você já vai pagar bastante para ter esse primeiro clique do seu usuário. Você vai comprar essa mídia. E aí você não retém ele, você não melhora teu ROI. Não melhora o ROI, você não vai fechar as contas aí e vai ter problema na hora de fazer a averiguação aí do seu resultado. Essa daqui é uma tela que a gente pegou do guia de e-commerce, tá? Só ilustrando um pouquinho as principais áreas. No guia a gente trabalhou 8 pilares, né? Eu adicionei equipe, né? Que é uma parte essencial e importante que eu acredito. Só um minutinho, voltou aqui, foi sem querer. Devo ter apertado algum botão errado. Pronto. A gente tem aqui ilustrado o que seria cada etapa e cada área, tá? Então, a escolha de uma plataforma, né? Começar com uma plataforma boa, que está há mais de 10 anos no mercado, né? Todos já fizeram isso, acredito eu, quem não fez deve fazer, né? Uma das primeiras e com certeza uma das melhores plataformas de e-commerce para quem está começando, quem já está trabalhando também. A integração, você integrar um sistema de ERP para controlar estoque, se for pequeno, é bom ter um controle muito acurado via Excel ou algum sistema, tá? Isso não é uma missão essencial da plataforma, ela não é o propósito dela, então você tem que tomar cuidado com isso. Isso também impacta em venda porque você faz um anúncio. Vamos supor que vocês vão fazer uma ação de e-mail marketing. Aí você faz o disparo desse e-mail marketing, está vendendo um telefone sem fio. E você tem uma unidade de telefone sem fio, só que na sua planilha tinha 10, porque você esqueceu de bater na planilha. Você vai tomar reclamação pra caramba. Né? E é exatamente isso que a gente não quer que aconteça com você. E eu comento ali, tem um quadrante ali do lado do RP, que é o CRM, que é o sistema de relacionamento. Eu recomendo muito você ter alguma ferramenta de CRM para poder trabalhar o relacionamento com esse cliente, né? Ter histórico dele, né? Fazer uma mineração de dados. A gente vai falar um pouco isso daí para frente. E aí as outras áreas aí, que é da comunicação visual, uma boa interface. Eu acho que semana que vem o Rafael comentou que vai ter um de usabilidade, né? Vale a pena vocês conferirem, que vai ser com a Zefest, que é uma empresa aí que tem bastante conhecimento, tá? Então vale a pena, porque isso também vai determinar como o usuário vai chegar até o processo de compra e carrinho. Tá? Se você não tiver uma boa interface, não adianta a plataforma ser essencial. Né? Se não tiver bem polida ali e facilitar o caminho para ele, você não vai gerar venda nunca. E a maioria dos diagnósticos que eu faço, que eu estou propondo para vocês fazerem aí com a gente também, 80%, eu tenho esse número, tem um problema grave em usabilidade de interface. E isso não é um problema de plataforma, é um problema de configuração do cliente. Ou é por falta de conhecimento, ou por falta de conhecimento antes de saber que isso é importante. Tá? Ou falta de conhecimento em mexer na ferramenta, ou de saber que isso é importante. E aí as outras áreas aí, gestão de conteúdo, como falei, a gente vai dar um destaque aí para vídeo, tem até um artigo aí que eu coloquei para vocês consultarem depois, que dá bastante dica aí de que vídeo é importante. Dá trabalho, mas ele vai fazer um diferencial em venda também. Tá? Planejamento, a gente não vai entrar aqui no projeto inteiro, que eu brinco que essa daí é a parte que mais representa tempo numa consultoria. Mas é interessante saber, se desse para fazer a pesquisa, esqueci de avisar o pessoal da FAST, quem ainda não tem e-commerce. Né? Mas quem ainda não tem, consegue colocar? Então a gente vai tentar colocar rapidinho, só para falar quem ainda não abriu o e-commerce, enquanto eu vou explicando aqui o projeto, só para a gente ter uma ideia do que seria esse processo. Né?
Primeiro você vai ter que constituir empresa, né? E para constituir empresa, você tem que buscar um contador que tenha experiência nessa área e ter informações relacionadas a tributo, impostos e até a classificação de KNAI, né? Quem não sabe o que é isso, bate papo com o contador. E a gente tem um ponto de observação que a gente já vem discutindo na BECON também, que é o protocolo 21, né? Que são os 21 estados aí que estão querendo dividir o imposto. E isso tem uma questão de arrecadação, né? É origem, é destino, como que vai funcionar isso? Isso tem que tomar bastante cuidado, que são os bastidores do e-commerce, que isso não cabe à plataforma informar, não cabe a outros fornecedores, muito mais relacionado a uma consultoria, mas isso vai impactar no teu dia a dia também, e isso aí também pode influenciar. A gente está na tela aí, né? Vamos ver quem já possui loja e quem ainda não tem, só para a gente ter uma ideia aí de quantidade. Bom, a maioria já disparado tem loja, ou quem tem loja é mais rápido aqui para responder o questionário, né? Está mais habituado aí à parte online. Tá? Então, no planejamento, uma avaliação de mercado, análise, quem é teu público-alvo, como selecionar público-alvo? Ah, vou vender para classe A e B. Não, você vai vender para quem tem comportamento de classe A e B. Né? Hoje já mudou bastante esse significado. E o teu comportamento, para você escolher a mídia, às vezes você vai ter que anunciar em mídias onde tem uma classe C. Né? Porque se ele tem um comportamento, não significa que ele pertence a essa classe econômica. Tá? Então, isso são pontos importantes que vão determinar o sucesso ou não. Bom, praticamente 50% aí já tem, e 13, 14% ainda não tem, o restante não quis opinar sobre o assunto. Ou trabalhar na área, né? A gente não colocou isso, estou sendo injusto com o pessoal. Tá? Só voltando aqui na apresentação, como a gente falou. Então, você vai fazer um trabalho de fluxo financeiro para saber se você tem todo o budget necessário para o projeto, para poder fazer a separação onde você vai investir dinheiro ou não, quais ferramentas você vai contratar. Isso tudo é no planejamento. E o que isso tem a ver com dica para vender mais, Thiago? Total. Porque se você entra num projeto sem dinheiro para investir em marketing, sem dinheiro para contratar ferramentas que são essenciais para você, como você vai vender? Você não vende. Né? Não dá para fazer milagre. Tá? Infelizmente, eu adoraria falar que existe um milagre para isso, mas ainda não tem. Se alguém descobriu, me avisa que eu vou colocar na consultoria também. E aí, definir as estratégias para competir. Quais são os seus diferenciais? Né? Antigamente, lá em 2009, quando eu falei a primeira vez, com certeza devo ter comentado que você abrir um segmento, né, ou trabalhar produtos que ainda não vendem na internet, era uma verdade. Hoje, difícil você achar algum segmento que ainda não tenha nenhum lojista. Né? Salvo dizer que não tenha vários players ainda. Tá? Minha esposa tem uma loja de apostilas para concurso público, é um segmento super específico. Tá? Eu vou até citar aí alguns exemplos da loja dela. E tem mais de 8 ou 9 players que são concorrentes diretos da loja dela. Diretos, fora os indiretos, são blogs que postam ali. Poxa, apostila de um concurso público, né? Uma coisa totalmente diferenciada. Precisa ser um concurseiro para saber. Já tem 9 e-commerce e tem e-commerce que já fatura mais de 1 milhão por mês. Você vê o tamanho do mercado. Então não é mais essa verdade. Você tem que saber qual que vai ser o seu diferencial. O nosso que a gente preza é atendimento e agilidade, né? Falo o nosso porque, quer ou não, é da esposa, acaba herdando também, né? Mas é 100% dela. Tá? O que mais a gente tem de dica? Definir a estratégia para competir. Eu acho que repetiu aqui o slide, perdão. Tem alguns itens que se repetiram, mas basicamente é isso. O ponto-chave é a escolha do público-alvo, como a gente estava falando, né? O comportamento. Se você sabe para quem você quer vender, você sabe como anunciar e você sabe qual produto colocar. Parece até básico quando a gente fala, mas isso faz um diferencial absurdo. Tá? Esse daqui é um modelo de Canvas que eu gosto de colocar para as pessoas. Quando a gente preenche ele, não sei se vocês já ouviram falar, isso daí é mais ou menos quando a gente está fazendo um business plan, né, ou defendendo uma ideia, eu gosto de colocar ele porque fica muito claro visualmente quais são os seus pontos-chave. Aqui eu peguei um exemplo que eu achei na internet do camiseteria. Então, quais são os parceiros-chave para viabilizar o negócio? Quais são as minhas principais atividades? Quais são os recursos que eu tenho? Qual que é a minha proposta de valor? Qual que é o meu diferencial? Como eu vou me relacionar com o cliente? Quais os canais de comunicação? E quais segmentos de clientes que vão ser meus clientes? E aí vai ter fluxo de receita e estrutura de custo. Você conseguiu desenhar isso, você vai conseguir fazer um bom trabalho. E no Sebrae, ele dá um apoio também para preencher o Canvas. Tá? Ele, se eu não me engano, tem no site, eu fico de mandar para vocês depois, tem alguns modelos lá. Em algumas feiras do Sebrae, tem alguns eventos que a Fast Commerce participa, como digital, que se o Sebrae em alguns está presente, eles acabam entregando esse mapinha, né, impresso com uma série de post-its para você preencher. Tá?
Só lembrando que agora, semana que vem, eu vou estar em Natal. Acredito que vocês vão estar lá também no evento digital. No Natal não vai? Poxa, só eu vou ver vista bonita, né? Vou estar lá falando também de algumas dicas lá. Então, em alguns eventos, o Sebrae disponibiliza isso, com certeza vocês vão achar em algum canal. Tá? Aí a importância de você escolher uma boa plataforma, saber trabalhar com ela e saber quais são as funcionalidades que você precisa, tá? Integrar com sistemas corretos, ter uma boa interface layout. Esse assunto eu vou deixar para a semana que vem, se não estragar o tema do palestrante. A gestão de conteúdo, eu já falei da importância, né? Ter uma boa política de preços. Infelizmente ainda a gente vê bastante gente cometendo esses pecados de preço, ter disparidade de preço, ter preço errado, anunciar um preço e colocar outro. Isso é tudo que vai ajudar para você ter um abandono de carrinho, né? Você ter um controle disso é importante. E essa política ela vai mais além, ela vai também em gestão de peças de banner, né? Porque se você altera o preço na loja, o banner ele tem uma interface humana para você alterar, salvo se você usar alguma automatização, mas isso ainda em termos de investimento é alto. No final eu vou dar uma dica de como viabilizar isso, né? É uma dica preciosa que eu dou em aula, mas eu vou abrir aqui hoje, tá? Mas finalmente fala isso daí. Trabalhar com um bom operador logístico, né? Para começar a ter um correio, se tem como você fazer um contrato, né, dependendo do volume, você tem como coleta, ter uma boa política de logística reversa, atender bem as questões do consumidor. Tem a nova lei do e-commerce, né, todo mundo deve estar habilitado. Se eu fizer uma pesquisa aqui, eu não vou nem fazer. Né? A maioria do que eu faço em diagnóstico, 90%, tá? Eu estou arredondando os números para ficar mais fácil. 90% não está adequado à nova lei do e-commerce. E eu vou dizer mais, eu recebi um relatório que os 20 maiores e-commerce do Brasil, só 60% estão adequados, ou seja, tem e-commerce gigante ainda que não tem nem o CNPJ na home, que é um dos itens que tem que ter aí também. Tá? Isso vai impactar em resultado, porque vai parecer transparência e você também pode ser atuado por algum órgão que no futuro vai verificar essas questões da nova lei. Tá? Serviços financeiros, boas formas de pagamento. Né? Quando você está ali na home, é interessante você deixar um banner, né? Eu gosto de falar banner tarja, né? Algum destaque. Falando um pouquinho, resumidamente, visualmente, as políticas que você tem ali de trabalho e parcelamento. Se você não fala para o cara na entrada, de repente ele não vai tomar decisão. Então é importante ele saber que você tem uma boa forma de pagamento, que tem segurança e que de repente ele consiga parcelar um produto de alto valor. Né? Isso ainda é uma cultura brasileira, é enraizado aqui, então é importante você falar no começo. Não é interessante o cara descobrir só no momento que ele vai pagar. Né? Então, na página do produto é interessante ele saber quais são as condições que ele vai comprar e depois no carrinho você reforçar essa mensagem. Muita gente ainda não faz isso, né? Fico triste em falar, não faz. É interessante fazer. Isso vai impactar em conversão. Minimamente, sim, mas vai impactar. Se a gente juntar cada pontinho que a gente está colocando, você já tem um incremento aí de 5% em venda, sem investir dinheiro, né? Só ajustando o processo. Né? Então, eu acho que ninguém está dispensando dinheiro ainda. Né? Como eu falo nas aulas, né, quem estiver dispensando, eu aceito doação. Né? Melhor do que rasgar. E no marketing, a gente fazer todo esse trabalho de canal de divulgação e relacionamento. Tá? Trabalhar com boas peças, promoções, saber usar promoção. No final, coloquei aí uma estatística dos principais pontos que levam o usuário até a conversão. Tem algumas coisas relacionadas a frete, promoção. Escolher bem o canal de venda e saber disseminar. Eu recebi uma pergunta semana passada de um cliente falando que ele quer lançar uma loja de roupa, se eu não me engano, perdão, móveis, e falou que tem aí um orçamento de 10 a 20 mil reais para investir, já não é pouco, né? E falou que a estratégia dele vai ser colocar 100% em Facebook Ads. Eu quase caí da cadeira, porque Facebook Ads, né? O Facebook é uma mídia de relacionamento e você pode engajar o usuário. É possível converter em rede social, mas no próprio Shop.org, o Rafael estava lá, ele acompanhou isso, o pessoal da OpenSky, que é um dos principais parceiros do Facebook, falou, não existe social commerce, não existe venda pelo social. Você vai conseguir engajar ou concluir alguma etapa que já aconteceu. Tá? Então, não estou aqui desmentindo que é impossível, né, vender no Facebook. É possível, mas não dá para ser a principal mídia. Tá? Ela é uma das etapas e com certeza não é só ela que vai fazer você faturar a tua meta aí de faturamento. Né? Então, esses 10, 20 mil dá para ser distribuído em outros canais que vão trazer mais resultados, são mídias de conversão, né, como a gente chama aí no mercado. Tá?
Seguindo aqui, a gente vai ter alguns pontos de atenção que a gente vai começar a comentar. Então, estoque. Tem que tomar cuidado, né? Então, muita gente acaba me perguntando, Thiago, tenho que ter estoque próprio, eu tenho que fazer terceirizado, eu posso fazer cross-docking, eu posso fazer estoque consignado, eu tenho que ter operação de logística dentro da minha empresa, eu tenho que contratar um galpão, o que que eu faço? Você tem que estudar no planejamento, quando você for fazer a viabilidade financeira, você vai ver se cabe no teu budget ou não, se dá para você terceirizar com uma empresa que faz isso muito bem ou não. Se não der, vai ter que ir para uma alternativa. Só alguns pontos de observação, por exemplo, quando você trabalha com produtos de alto valor agregado, ou seja, produtos mais caros, tem que ter uma preocupação muito séria com segurança, né? E outra questão, com produtos de grande volume, ou seja, de tamanhos grandes, você precisa ver se o caminhão entra na sua rua. Eu tive um dos clientes que ele teve que mudar de galpão, porque ele começou a vender alguns maiores e o caminhão não conseguia estacionar na rua. Ele perdeu uma semana de venda porque um caminhão não entrava na rua. Tá? Isso é verdade, é um fato. Então tem que pensar isso muito bem para isso não impactar negativamente no seu resultado, na sua evolução. Tá? E aí a logística, como eu falei, que é o momento onde a gente tangibiliza, né, aproveitei essa arte dessa revista, que ele está palpando ali uma coisa virtual real. Essas dicas que eu falei, na entrega de logística reversa, você trabalhar e ter algumas experiências aí. Uma boa embalagem, ver se o produto está inteiro, se não está arriscado, né? Todas essas percepções. Aconteceu essa semana, eu acompanho o Reclame Aqui nas redes sociais, eles postaram que uma loja grande, né, não vou citar aqui para não criar nenhum problema, vendeu uma peça de bebê e esqueceram de tirar o ferrinho do lacre de antifurto. O que aconteceu? A mãe não viu, porque estava dentro do bolso, e quando ela foi dar um banho no neném, viu que ele estava todo arranhado, machucado e chorando. Quando ela foi começar a investigar, ficou um dia investigando, viu que tinha um ferro de 2 centímetros pontiagudo. Imagina se a criança deita em cima disso e fura. Né? Nenê pode causar uma série de coisas. Então isso está relacionado à entrega. Toma cuidado. É um exemplo um pouco mais forte? Sim, mas isso aconteceu. Então o que não pode vir a acontecer? Se não tomar cuidado, isso daí pode ter problema. Né? O pessoal já comentando aí do péssimo caso. Né? Conteúdo, como a gente já comentou e vou reforçar, essa preocupação em começar a tentar trabalhar com vídeo. Né? O que a Fast Commerce está fazendo aqui é um conteúdo, um webinar, a gente não disponibiliza a câmera porque algumas pessoas podem ter problema aí com a conexão, então de preferência a gente deixa o áudio e a apresentação, mas esse conteúdo é mais interativo. Né? Então se vocês preferem ter esse conteúdo do que ler a minha palestra inteira em 95 páginas, né? Imagina teu cliente para comprar um produto. É a mesma coisa, né? Uma imagem ela vai falar mais do que 1000 palavras. Então, hoje está fácil, tem um site chamado Wistia, é Wistia, se eu não me engano. O pessoal aqui vai wistia.com. É uma ferramenta de monitoramento de vídeo, tá? E o interessante não é para vocês de repente contratarem, mas lá tem uma série de vídeos que dão inúmeras dicas de como produzir um vídeo profissional usando até seu iPhone, quem tem iPhone. Então é simples. O pessoal está postando aqui, já confirmaram aqui para mim que acharam no site e já estão colocando. Então lá tem uma série de dicas. Eu assisto e vejo isso para produzir melhores os vídeos e até falar melhor. Né? Então é bem interessante, isso daí é um dos recursos. Tá? Conteúdo. Aqui, o meu amigo Cadu, da Cadu Filmes, postou aí, produzindo vídeo para o e-commerce, aumentando vendas e fidelizando clientes. Né, um vídeo e-commerce, ele chama. Ele dá 3 tipos de vídeos, né, vídeo contextual, vídeo comercial e o terceiro eu não vou lembrar. Vale a leitura para vocês lerem depois da palestra, tá? Senão vocês vão perder a sessão. Né? E aqui é um exemplo de conteúdo que minha esposa estava fazendo. Saiu um concurso aí para a Prefeitura da Praia Grande, só que só é vendido apostila. Tá, que concurso que é? Como que é? Quais são os cargos? Quando vai ser? Onde que é o local de trabalho? Qual horário? Dica para prova? Olha quanta coisa está por trás de uma simples apostila, de um simples concurso. Isso faz ele tomar a decisão. Então, ter essa preocupação. Não digo para todo mundo criar um blog, mas de repente ali na descrição do produto, fazer uma coisa mais bem trabalhada. Né? A maioria das plataformas, inclusive a Fast Commerce, aceita código HTML dentro de uma descrição do produto. Tá? Se aceita HTML, é a mesma coisa que você mandar um e-mail marketing. Né? A estrutura de um e-mail marketing é uma estrutura em HTML. E tem imagem, tem texto lá. Então você pode fazer a mesma coisa e ter uma descrição melhor. Né?
Não digo levar o usuário para fora do teu site, mas trazer a informação que ele ia buscar fora ali, e aí ele acaba poupando uma etapa. Isso ajuda bastante, tá? A gente acha que não, porque a gente não pode ser o nosso benchmarking de usuário. A gente não pode se considerar como usuário. Mas quando você está fazendo esse trabalho e o cara está procurando uma demanda específica, ele vai procurar. Teve um outro concurso do Ministério de Justiça, no Ministério do Trabalho, enfim, era algum órgão relacionado a algum ministério no Mato Grosso, e só minha esposa com conteúdo estourou de vender a apostila desse concurso específico, e ela não tinha nem ideia que ia vender, porque a gente fica muito olhando esses órgãos federais e esses de São Paulo que chamam a atenção como Polícia Federal. Né? Todo mundo sonha em trabalhar na Polícia Federal, principalmente pelo alto salário, que é acima de 14 mil reais. Mas tinha esse concurso no Mato Grosso que chamava a atenção, como foi produzido um bom conteúdo, teve uma boa venda. Está aqui o guia de e-commerce da PAD, que a gente fez esse trabalho, aí foram 12 profissionais, né? Contei com a ajuda de bastante gente aí no mercado, não fiz sozinho, o crédito não é só meu, e teve o apoio do Sebrae também. Tá aí o link para download, qualquer problema vocês mandam e-mail para mim depois, acessem aí depois que acabar a apresentação aí também, tá? Desenhar um bom caminho. Tem alguma coisa que está difícil, eu falo que é simples, desenha, mostra para o cara como que faz. Aí tem um aplicativo da Thomas, é um app, não é um site, mas a primeira vez que você entra, ele fala o que é cada ícone, porque ninguém é obrigado a adivinhar, né? Então é simples, né? Ele fala, ó, aqui você vai se conectar com outras comunidades, né, ou com a sua comunidade, você cria uma foto para o seu álbum, você vai ler mais sobre a missão deles, você vai procurar informações sobre eventos e promoções, enfim, num primeiro acesso ele explicou. Então se você está dentro do e-commerce, se você quer engajar ou fazer alguma ação, leva um caminho. Isso daqui a gente está entrando um pouco em usabilidade, né, interface, mas para você melhorar o processo, isso vai ajudar. Então, não precisa desenhar isso dentro de um banner, mas você ter essa preocupação antes de fazer um banner, uma peça ou divulgar um produto, vai ajudar você a ter mais clara a informação e vai conseguir fazer uma mídia melhor. Tá? E situações que realmente acontecem, já estou contando algumas. Né? Teve uma que chamou bastante atenção, que aconteceu na loja da minha esposa. Ela recebeu um e-mail falando assim, olha, eu não estou conseguindo concluir a compra. E ela foi e perguntou para a pessoa, né, por que você não consegue concluir a compra? Porque eu estou clicando em continuar comprando e eu não consigo finalizar a compra. Né? O que a gente queria responder, só que a gente não pode fazer isso, deve fazer isso, né? Está escrito no botão que era para acontecer na ação. Continuar comprando, ela vai continuar selecionando mais itens. Mas na percepção dela era, vou continuar com a compra. Só que tinha um botão do lado, finalizar a compra. Quando a gente percebeu, as cores do botão estavam as mesmas. Se eu tivesse ressaltado e usado uma cor que dá, sinônimo de ação, de repente ela teria entendido. Então, uma simples alteração poderia melhorar a conversão. A gente conseguiu explicar para ela que continuar comprando era para ela comprar mais apostilas e ela foi e finalizou o pedido. Né? E uma série de outras situações, né? de ligarem e perguntar, olha, não consigo comprar. Eu clico no botão comprar, ele não paga, ele me leva para um cadastro. E por aí vai. Então, essa questão de deixar muito claro essas visões e trabalhar bem, né, como o usuário vai receber essa informação é importante e faz você aumentar a conversão também e trabalhar melhor. Tá? Dá para escrever um livro com história de usuários fazendo compras no e-commerce. Com certeza, Adriana. Eu já, todo dia ou toda semana pelo menos, eu penso em contar o bastidor do e-commerce ou essas histórias que eu escuto. Tá? 65% acontece isso, eles ficam abandonados. Tá? Isso é uma estatística que a gente tem no e-commerce, ou seja, o carrinho ele é abandonado por 65% dos usuários. É um número extremamente alto. Tá? E considerando isso, o que a gente tem que fazer? De tudo para tentar diminuir esse número. Ou seja, né, facilitar uma usabilidade, né, considerar que tem usuários mais leigos e que vão ter mais dificuldade do que outros, né, porque nós que trabalhamos com isso somos heavy users, né, usuários experientes. Imagina quem está entrando no e-commerce agora. Né? Eu gosto de falar nas minhas aulas que um bom exemplo é se minha mãe compra, qualquer pessoa compra. Minha mãe não é tão usuária da internet, ela tem um pouquinho mais de dificuldade. No Facebook ela não tem, né, ela sabe postar bastante no Facebook, mas para comprar ela tem. Então, se o site passa por ela, está com boa usabilidade, ela vai conseguir comprar. Então,
Então é importante fazer esses testes e entender como que é esses trabalhos, né? Como lidar com esse tipo de público, tá? Taxa de conversão média do e-commerce é 2,13%. Ou seja, de tudo que entra no teu site, só 2,13%. Mas, Thiago, a minha é 1%, a minha é meio, a minha é 5%, a minha é 4%. Pois então, por isso que está a próxima pergunta. E é do seu segmento. Cada segmento vai ter uma particularidade. A taxa de conversão média do segmento de apostila está em torno de 2 a 3%. E aí eu vou mostrar para vocês como que está da loja da minha esposa. E a do seu segmento você vai ter que descobrir. Como que descobriu? Primeiro, fazendo o teste. Segundo, a gente começou a perguntar para outros players e foi investigando, pergunta para a plataforma ela tem uma ideia de como está o mercado, ela não vai poder abrir o número, mas ela pode dar um norte de como está esse mercado. Olha, normalmente eles têm um bom retorno de conversão ou não, né? Essa categoria usuário ele é um pouco mais reticente para compra, você tem como pesquisar, tem como ir atrás dessa informação. E aí, da minha esposa, quando a gente colocou no ar, ela teve uma média de 2,51%. Para o e-commerce que nasceu, é um número fantástico, certo? Então, no começo da operação, oscilou, teve um dia que bateu um pico ali de 5%, só que a gente forçou isso, como? Colocando muito dinheiro, fazendo bastante investimento, tá? Então, por isso que teve essa diferença. E aí, quando acabou a campanha, o que aconteceu? Despencou a conversão, ou seja, parou de vender. Quando a gente retomou e fez algumas melhorias, né, mantendo o mesmo padrão de investimento, a gente conseguiu uma taxa de conversão maior. E nos próximos dias chegou uma média aí de 4,29%, ou seja, o dobro. Né? Só implementando essas dicas e essas questões mínimas que eu estou falando para vocês. Né? Então é viável. E isso foi dentro do próprio mês, tá? Não foi de um período para o outro. Né? Então aqui a gente está falando de junho a julho e aqui a gente está falando aqui do final de julho. Tá? Então é viável. E aí no dia 19 isolei um período de um dia que a gente fez tudo certo, foi um dia bom e chegou a 4,59%. É uma taxa de conversão elevadíssima. O que foi feito de campanha foi feito Google AdWords, porém a gente descobriu que a campanha aberta em Google AdWords para esse tipo de produto, tá? Específico para esse produto, não é uma regra para todos, não estava funcionando bem porque tinha uma dispersão muito grande pelo nome do concurso. O que a gente fez? A gente forçou para o produto em si. A gente acabou fazendo Google Shopping. E com isso a gente conseguiu subir bastante a conversão. Tá? Outra coisa que a gente fez também, fez um trabalho aí de engajamento em rede social para o pessoal conhecer a gente e fez uma boa captura de e-mail. Ou seja, a pessoa é concurseira, é interessante saber quem é essa pessoa, o e-mail dela, o sexo, porque existem alguns concursos ali que são só para homens e só para mulheres, né, como o Instituto Casa, Fundação Casa, e também saber o concurso que ela ia prestar. Esse concurso ele vai se renovando, ela não passou nesse, daqui a um ano ela tem uma base 100% alimentada, sabendo para qual concurso ela vai prestar. Tendo informação antes, a gente faz uma ação. Então essa campanha de CRM, né, usando bem esse CRM que a gente acabou criando, no próximo ano tende essa conversão subir bastante. Então a gente vai trabalhando essas informações. Traz um pouco o usuário novo via Google AdWords, a gente conseguiu descobrir que o produto em si era melhor para a venda, então a gente focou em Google Shopping, trabalhou outras mídias, fez um teste comparador de preço, foi razoável e foi ganhando um usuário novo, porque o e-commerce nasceu. Então você precisa fazer alguma coisa para trazer gente. A mesma coisa de você abrir uma loja na Paulista e fechar a porta, né? Ninguém vai entrar porque a porta está fechada. Tá? E aí os fatores que influenciam essa decisão. Tá? Como eu falei, frete grátis, 73%. Retorno grátis, descontos especiais, cupom de desconto, programa de fidelidade, ofertas com prazo de validade, compre mais, economize mais e presentes. Essa campanha aí de presentes nem tanto, porque não é tanto uma política aqui do e-commerce nacional. Mas esses aí são algumas dicas. Né? Então, por exemplo, você vende calçado, vende roupa. Né? Semana que vem um amigo vai fazer um hangout aí sobre moda, né? E-commerce de moda. Hoje, praticamente é regra. Se tem um e-commerce de moda acessório, se não tiver um retorno grátis, se não subir na primeira vez, você não vai conseguir vender. Que infelizmente ainda não tem, né, um padrão de roupa como tem em outros mercados aí. Então, isso daí é meio que uma funcionalidade externa à plataforma que vai te garantir uma conversão. E aí você precisa se preparar e colocar na conta para fazer isso também. Esses números são mundiais, tá? Não tem nenhuma pesquisa específica Brasil, né? Mas Brasil foi incluído nessa pesquisa também. E acredito que aí até a oferta com prazo de validade, né, tirando, de repente, programa de fidelidade e presente grátis, o restante eu acho que tem um pouco.
tá? O brasileiro adora um cupom de desconto também, né? Não vamos mentir ou comprar por menos valor. Falar com o cliente, então aí era uma ação que que minha esposa acabou fazendo, né? Tinha um cupom, só que o pessoal não resgatava. Se eu dei o cupom, eu preciso falar com ele. Então, vai lá, resgata, ó, tem validade, né? Colocamos as regras. Então, é meio simples. Daí foi mandado pelo MailChimp, que é uma ferramenta de e-mail marketing. O MailChimp até 2.000 inscritos e até 12.000 envios, você não paga. É uma excelente ferramenta. Dá para você integrar com o formulário de contato. É super simples de usar. Na loja da minha esposa não tem 2.000 inscritos, a gente usa essa ferramenta e para quem está começando ela funciona muito bem. E a minha própria esposa que acabou montando essa arte, não está em Picasso ou Michelangelo, mas está funcional, certo? Esse é o nosso objetivo, deixar funcional e fazer vender. Né? E ela conseguiu resgatar, então, se eu não me engano, ela tinha 50 cupons distribuídos, acredito que 22 usuários resgataram. Né? Tem uma perda sempre, né, que o pessoal acaba, mas ela conseguiu garantir 22 compras sem fazer muito esforço. Tá? E como programar essas ações? Primeiro você vai planejar, depois você vai preparar, você vai acompanhar, revisa, planeja de novo. O planejamento é eterno, não é só quando você dá. Então todas essas ações que eu estou comentando com vocês foram planejadas. Ou seja, a gente pegou antes, tá? Todo esse histórico de informação, estudou, preparou como que ia fazer, criou um método de acompanhamento, revisou quando errou e ajustou, como mostrei ali até na ferramenta do Google para vocês. A ferramenta de cupom, ela foi usada na própria plataforma de e-commerce. O que a gente criou foi uma mecânica por trás, com uma ação de marketing, engajando esses usuários. No caso ali era o que? Se cadastre que você pode ganhar o cupom. E ali a gente perguntava para o usuário que concurso ele ia prestar. O que a gente usou para fazer essa captura? Como a gente usa uma outra ferramenta que não é da Fast, né, infelizmente, senão eu acredito que não ia sofrer o que a gente acabou, né, tendo um pequeno probleminha só nesse modo, a gente acabou optando por uma ferramenta terceira de captação de e-mail, que chama-se Contact Me, e ela criou o formulário. É possível integrar, porque é um código HTML, integrado a gente conseguiu fazer essa captura desse e-mail. Tá? Então isso daí foi no final. Desculpa estar respondendo, que estava no assunto, a gente vai deixando para o final, senão depois no final a gente não vai ter mais pergunta, tá? E aí a gente colocou uma sugestão de calendário aqui também. Por quê? Para criar as ações, às vezes você fica um pouco sem motivo, né? O que eu vou fazer? Como que eu vou trabalhar? Então tá aí, olha, dá para inventar data para tudo, né? Tirando o carnaval, vamos falar uma outra data do dia da sogra. Você pode presentear sua sogra, né? Eu falo que sempre uso minha esposa e minha sogra nos meus exemplos, né? Hoje eu vou pular então. Então, tá difícil até para olhar aqui, ó, início do inverno, né? Uma loja de roupa, se agasalha no inverno, faz uma ação, manda um e-mail, faz alguma questão aí diferenciada, tá? Motivo e tema não vai faltar. E aí o que eu sugiro é você criar um calendário para fazer isso e seguir esse calendário. Não adianta só trabalhar a data. É interessante você seguir. Então a gente cria uma programação, isso a gente acaba usando o Outlook ou o Calendar, né, de Mac, enfim, as ferramentas que você tiver. A gente criou como se fosse um compromisso, 5 dias de antecedência, ele mandou alerta, olha, você vai ter esse evento. A gente está a criação, e startando a criação, você começa a produção e no dia você faz o disparo. Quanto a gente gastou para fazer isso? Nada, é uma ferramenta que está disponível. Só tem um calendário lá e eu consigo fazer esse tipo de trabalho. Tá? E aí o pessoal não usa isso. Atualização de peça. Eu vejo muito e-commerce nesses diagnósticos, infelizmente acabo pegando isso. Peças assim que estão no ar, tem gente ainda falando de festa junina, tem gente ainda falando de dependência, tem gente ainda falando de Dia das Crianças, e enfim, precisa ter um acompanhamento. Né? De novo, voltando aqui no slide, cria um calendário para banner, para peça. Ele já vai ajudar você a lembrar de atualizar essas peças. Em média, o e-commerce ali pode ter de 10 a 100 peças. Né? Então, você lembrar de atualizar 100 peças é difícil. Então, cria um sisteminha ali para te ajudar. E as cores vão influenciar nessa produção do banner. Esse daqui é um artigo que o pessoal aí do profissional de e-commerce publicou, falando da importância das cores, a psicologia. E aí ele comenta ali
qual é o impacto dessas cores. Então ele fala amarelo, qual que é o impacto do amarelo? Por que as empresas usam amarelo? Né? Roxo, verde, é um artigo bacana que vale a pena vocês lerem depois. Esse daqui, essa ferramenta, eu gosto bastante para quem não é designer como eu, às vezes tem dificuldade em como combinar cores, né? E aí, o que ele traz? Se vocês perceberem a primeira cor que está aqui, o pessoal vê, não? Vê? Tá. Só essa setinha aqui, né? Então, essa cor aqui é exatamente a cor do meu logo. E eu estava em dúvida quais cores poderiam combinar com o meu logo. Ele traz aqui. Só que ele dá uma série de seleções aqui, cores primárias, terciárias, né, oposto, ele traz tom pastel. E aqui, ó, não dá para enxergar, mas ele mostra um exemplo de como isso ficaria num layout padrão de site. Isso é para site, mas você pode usar para e-commerce, para uma peça, né, para não ter cores feias, né, sobrepostas, enfim. Isso aqui é uma dica, é de graça esse site, e você pode fazer o quê? Você vai conseguir criar uma peça melhor, você vai deixar seu e-commerce mais bonito. Tá? Não vou entrar de novo na parte de usabilidade da semana que vem, mas isso daqui é uma boa dica de graça que eu uso bastante. Eu tenho muita dificuldade às vezes de escolher cor, eu gosto de uma cor, vou lá e ponho, né? Mas, enfim, né? Esse daqui me ajudou bastante. E naquele texto de cores eu uso o azul passa seriedade, né? Passa compromisso, passa respeito. É uma questão de empresa consultoria, não foi à toa que a cor do meu logo é azul. Tá? Então depois vocês podem conferir esse material lá também depois. Tem que ser acessível. Né? A gente falou aí da nova lei do e-commerce, tem que ter um Fale Conosco aqui, você tem que ter um telefone. E esse telefone tem que ser ativo, né? As pessoas têm que conseguir ligar. E tem que ter alguém do outro lado para atender. Né? Já aconteceu uma série de vezes. Uma das coisas que eu testo, eu ligo para a empresa. Né? Primeiro eu tento descobrir se tem telefone. Depois eu tento ver se tem alguém. E eu acabo, quando eu lembro, né, ou faço essa programação, eu ligo nos horários assim um pouco difíceis, né? No horário do almoço, no comecinho da noite. E tem uma lei aí discutida que você tem que dar atendimento 24 horas. Né? Então tem que estar preparado para isso também no futuro breve. Tá? Essas daqui são algumas ferramentas, né? O pessoal está perguntando, então tá aí. Essas daí são a maioria das ferramentas que eu acabei utilizando. Estou conversando com o pessoal da Fast aí, que sabe, a gente solta uma loja nova aí para minha esposa usando a Fast. E aí tá basicamente todas as ferramentas que a gente acabou utilizando ou passou no processo para utilizar. Né? Então tem intermediador, selo de segurança, rede social, todas as ferramentas do Google, marketing comportamental, o Alexa para ver resultados de análise, o MailChimp para disparo de e-mail, Contact.me, comparadores de preço, uso WordPress, e tem um escondido que é o cérebro, que é, né, a sua capacidade intelectual de estudar e ir atrás. Tá? Então você tem que buscar bastante. Tem bastante ferramenta aí para você ir atrás, né? Então tem bastante lição de casa aí, eu gosto de falar isso, né? Deixei um monte de lição de casa aí pro pessoal. Então, eu gosto de olhar o PageRank também. O PageRank ele fala um pouco da importância do teu domínio. É um cálculo que foi patenteado pelo pessoal que estudou em Stanford, se eu não me engano. E isso foi vendido para o Google. E, se não me falha a memória, foi vendido por 930 mil dólares ou 930 milhões. Eu acho que está mais para 930 mil dólares. Né? Que ele faz o sistema de como você dá uma importância para o domínio. Então é como se você fosse um cantor de banda e você quer saber se você é famoso. Você tem muito fã, se você aparece muito na mídia, se você tem bastante seguidor. Então ele considera alguns algoritmos aí de cálculo, nada a ver com fã, né? Mas só para vocês entenderem, e ele traz isso. Peguei do Dr. E-Commerce, tem um PageRank 2. Já não é ruim, né? Para você ter PageRank, sair do zero é difícil. Né? Você precisa ter sites apontando para você, você precisa ter um domínio que tem a ver com o teu conteúdo, você precisa ter esse domínio há bastante tempo e uma série de outros fatores. E isso vai determinar na tua política de SEO. Se você já não faz um bom conteúdo, não cadastra, ainda não tem um PageRank, milagre não vai acontecer. Tá? A gente tem aqui a questão de indexação, a gente tem mais... Pode seguir então, tá. A gente tem a questão aqui de indexação, que a gente tem como olhar. Nessa indexação, você vai ver quantas páginas estão aparecendo para o Google. Então, aí a gente conseguiu ver que tem 168. Tá? Então, aqui, ó, aproximadamente 168. Eu jogo um site de 2 pontos, ele me traz só resultados que achem esse site. Eu criei um sitemap baseado no Webmaster Tools, fiz o cadastro, isso tudo eu. Tá? E eu não sou técnico. Eu trabalho na área, mas não sou técnico. Eu sou um bom fuçador.
Fui lá, cadastrei, submeti um sitemap e o Google começou a ler todas as páginas. Tem algumas páginas que ele não deve ler. No sitemap eu vi como que fazia isso e colocou. Tá, Thiago, para que serve isso? O Google está lendo todas as minhas páginas. Então, se eu fizer um bom trabalho de SEO dentro do meu produto, um dia ele vai me ler. Se ele não está te lendo, como que você vai esperar que alguma página de produto vai aparecer se ele não está nem te achando? Né? Então, isso aqui é um exemplo aí da importância aí de fazer um bom trabalho. Aqui a importância do apontamento, né? Então tem que ter vários sites apontando para você. Só cuidado com uma prática que a gente chama de backlink, né? De não virar um backlink forçado. O Google está identificando isso e está penalizando. Ele está penalizando quem pediu o link e quem colocou. Tá? Então tem que tomar cuidado também, tem que ter relevância. Tá? Não adianta, por exemplo, estar vendendo apostila, você pede um backlink de um site que vende CD, de música. Né? Os assuntos não são complementares, então não é um backlink interessante. Né? Aqui, como fazer esse cadastro do produto. Então, é de extrema importância ter um título, esse produto, ter as meta keywords e ter um meta description. Tá? Tem quantidade mínima, tem quantidade máxima. Aqui, ó, extrapolou, né? Se eu não me engano, ele pede até 50 caracteres, ou 70, e ele está dando alerta. O pessoal alguns especialistas de SEO devem estar acompanhando, vai saber melhor do que eu. Eu vou lá e pesquiso no Google ou entro em algum site para confirmar a informação. Mas é importante preencher isso. Se não preencher isso daqui, vai ser difícil do Google achar. Além disso, ele vai ver o conteúdo da página, que é a descrição que a gente falou lá no começo. Tá? O que mais a gente tem aqui? A SEO Master. Né? Eu vi que alguém comentou aí tem uma SSO, tem a SEO Master. Eu faço um scan. Aqui eu fiz o scan de uma página, que é a página do diagnóstico de e-commerce, e deu bom. Né? Então, pontuação 93 de 100. Tem alguns pontos aí para melhorar, mas, poxa, já está muito acima do que a maioria dos sites estão trabalhando. Então, eu faço um trabalho disso. Dá trabalho, né? É trabalhoso, só que ele vai te trazer resultado. Tá? Teste AB, né? Todo mundo fala disso, mas o que é? Você tem uma página num formato, você pode testar em outro. Ah, essa daqui deu mais conversão. Legal, vou seguir com A. Agora eu vou testar o A com C. Qual que deu mais? O C. Sigo com C. Agora eu testo C com D. O D não deu, C, continua C. E esse, então tem que ser um eterno aprendizado. Tá? Todo momento faço isso, eu mexo no meu site, não é e-commerce, mas só para vocês terem como referência, mudo posição do formulário de contato, mudo posição do banner, mudo posição de texto, aumento o texto, mudo cor de botão, eu vou testando. Quando melhora, eu mantenho. Tá? E se não melhora, eu vou tentando descobrir o que vai funcionar depois. Né? No e-commerce é assim. Aqui é a newsletter, que eu dei exemplo para vocês, como que vinha um formulário, né? Então ele se cadastrava, recebia 10% de desconto, só que aqui a gente está pedindo só uma informação. Né? Ó, eu te dou 10%, mas você fala o que você quer fazer. Concurso. E aí o sexo que eu comentei para vocês. Tá? Não ignorar o mobile. A gente está cada vez mais lendo sobre isso, eu venho escrevendo bastante artigos sobre isso também. No site da minha esposa, eu estou usando uma loja real só para vocês verem que é factível, tá? Senão eu ia falar de loja grande, a gente fala que esses números, né, não existem. Não existem, tá? Então aqui a gente tem 2,33% de Android. Confesso que eu esperava o iOS, né, que é o sistema operacional da Apple, ser muito maior, né? Deu praticamente o dobro aqui o Android. Só que se a gente somar tudo isso aqui, vai dar uns 4, 5%. Ah, Thiago, é pouco. E se esses 5% são os caras que convertem mais? Será que é pouco? Não é. Então eu tenho que prestar atenção nesse cara. Tá? E aí tem algumas estatísticas aqui que provam isso. Então, nos Estados Unidos, em 2015, 24% de todo o volume de venda vai vir de mobile. Então, né, a gente está falando aí, hoje eles faturam 300 bilhões, a gente está falando aí de pelo menos uns 70 bilhões, né, uns 75 bilhões de dólares. Né? Não é pouco. Né? Então, assim, 100% de todos os diagnósticos que eu fiz, infelizmente, ele não deu positivo, né? Fazendo alusão ao médico, né? O exame não deu positivo para mobile, ou seja, não tem layout responsivo e não tem adaptação para mobile. Tem que ter isso como atenção, tá? Muita gente vem acessando ou busca informação começando pelo mobile, isso é importante. E aí ele vai trazendo alguns números, dá para vocês olharem isso daqui, esse texto está publicado no meu site também, vocês podem consultar lá depois. E essa dica de conteúdo, para quem não acredita, eu trouxe 50 fatos estatísticos para você
Você tem que conhecer sobre o mobile commerce. Então ele prova um pouco o porquê da importância. Né? É um material que a gente traduziu da Mobify, que é uma empresa lá fora. Tem algumas estatísticas globais, tem algumas coisas aí que dá para fazer alusão ao mercado nacional, mas isso daqui é tendência para cá. Né? Não digo nem tendência, já é fato. Fato com um calendário mais postergado. Tá? O que mais a gente tem aqui? Algumas ferramentas de CRM. Né? O pessoal fala, mas que ferramenta de CRM a gente pode usar? Tá? Poxa, né? Não sei, não conheço, não tem grado. Bom, a gente estava lá no Shop.org, tinha só isso daí expondo ou falando lá na feira. Tem pouca empresa. Né? Só lembrando que algumas aí, elas não são exatamente CRM ou tem algum serviço que envolve CRM. Mas com certeza uma delas você vai achar alguma coisa aí interessante. E coloquei o link do site. Que legal, né? Já para facilitar teu caminho. Então, ó, tem umas 30 ou 40 empresas aí para vocês olharem para ajudar nessa gestão de relacionamento com o cliente. Tá? Algumas que eu acabo utilizando e conheço com profundidade, Contact Me, ela faz mais gestão de contato, né? É bem para empresa pequena, tem um vídeo super legal no site, vai explicar bem, tem a opção de traduzir ele, colocar legenda em português. O Zorra CRM, ele começa de graça para o usuário, e o que é legal, ele tem uma interface para mobile, né? Você consegue abrir um aplicativo dentro do teu iPad, iPhone ou interface Android, se eu não me engano. E o Capsule? O Capsule é pago, tá? Ele começa com $12 mensais, é o que eu uso, tá? E só que você, se é usuário do Google Apps, você ganha 30 dias. A vantagem é que ele é integrado com o Gmail. Então, você está trocando e-mail com o teu cliente, você pode ir arquivando informação, né? Então, dá para você criar uma metodologia de trabalho para poder começar a ter um engajamento e relacionamento com o cliente. Eu acho o Capsule fantástico, tá? Não ganho nada para falar dele, eu sou um bom usuário e me ajuda muito, tá? Dicas finais aí e em seguida a gente já vai abrir aí para as perguntas, tá? Telefone visível e que alguém atenda, tá? Você tem que estar preparado. Por favor, né? Estou martelando de novo porque infelizmente isso às vezes não acontece. E-mail, ele tem que estar visível e tem que ter uma política de resposta, né? Você precisa falar para o usuário quanto tempo você vai responder. Não adianta ele mandar e-mail e falar assim, bom, eu não sei quanto tempo o cara vai responder. Ele pode estar esperando uma resposta agora ou ele pode estar esperando uma resposta sei lá Deus quando, né? Então tem que ter uma política ali visível para ele saber. A busca, ela tem que, obviamente, estar bem visível. Tem alguns layouts que, infelizmente, isso ainda deixa um pouco apagado, né? Ou não tão fácil de achar. E tem que funcionar. Nem todo mundo sabe exatamente buscando. Né? Ele pode estar buscando uma necessidade, pode estar buscando um produto específico. Ou, às vezes, ele não sabe escrever. Tem aquele exemplo clássico da Nike, né? Vai escrever Nike, ele acaba escrevendo Nique, tá? E aí ele digita pesquisa Nike, ele está escrevendo Nike, ou escreve Naique. E para ele vai ver um monte de tênis Nike, só que ele não acha nada e ele vai embora achando que você não tem um produto. Então tem que ter preparado para esse tipo de situação também. A segurança, tem que existir uma real segurança na transação, não adianta copiar só a imagem do selo, tá? Então, se você só copiar a imagem do selo, se for um usuário um pouquinho mais avançado, como nós, vou clicar, vou ver que não tem validação, vou cair fora porque eu vou achar que essa loja não é segura. Tá? Muitos vão desconfiar de tudo, tenho certeza que vocês também, né, e seus clientes também vão desconfiar. Várias formas de pagamento, as principais que trazem boas opções de vocês trabalharem bem com boas taxas, mas que o usuário também vai ter acessibilidade, ele tem a opção de conseguir pagar com isso, né? Principalmente em casos de intermediadores. Tá? Frete grátis, você tem que estudar se é viável ou não você oferecer o frete grátis, você vai ter que fazer conta, né? Tem um custo para você fazer isso. Né? Tem embalagem, a embalagem você já vai ter que estar dentro da composição do preço. Mas para você enviar o produto grátis, você tem que fazer um cálculo para isso. Minha esposa optou em não oferecer. Né? A primeira venda dela foi para Rondônia e adivinha quanto que deu de frete? A pochila pesava 4 quilos, deu R$ 95 de frete. Detalhe, o cara pagou R$60, R$45, alguma coisa em torno disso na pochila. O frete deu quase o dobro do preço da pochila. Então, se fosse dar frete grátis, a gente ia tomar um prejuízo vezes 2, né, ou vezes 3. Tá? Desconto à vista, a taxa de boleto é menor do que o cartão. Então, se fizer a conta, fizer sentido, você tem que colocar. Tá? Mais que o custo da pochila, exatamente. Né? O pessoal comentou aí.
Promoções. Todo mundo gosta de uma promoção. Só que cuidado para você não fazer uma promoção kamikaze, né? Ou suicida, né? Ele foi lá, bacana, tal, e se matou. Não recomendo isso. Cuidado. Tá? Faz a conta também de novo. E conteúdos, tem que produzir conteúdo. Vai dar trabalho, só que você vai ter que fazer. E de relevância. Ele tem que ser importante. Tá? Ele tem que agregar para esse usuário. Ele tem que trazer algo, né? Criar essa percepção de valor para ele. Tá? Mensurando resultados. Não preciso nem dizer que sem isso vocês não vão conseguir dar sequência em tudo que eu falei. Tá? Eu tenho um artigo, tá, que foi publicado aí no E-Commerce Brasil, que é o consultor de URL, ele vai te ajudar como você criar um parâmetro. Então é fácil para você criar, e você vai fazer a metodologia. Ali eu explico um pouco como que é. O Google Analytics sofreu uma atualização, né, agora chama aquisição para você saber a fonte. Esse post não está atualizado, ele está na versão antiga, mas dá para você ter uma base muito boa de como que é a mecânica. Como que funciona, entender como que você tem que fazer isso. Tá? Só para vocês entenderem como esse assunto é importante, ele é uma das matérias do MBA que eu estou trabalhando, não posso falar a instituição ainda, mas uma das matérias está sendo como analisar esses resultados, né, e virou um conteúdo disso. Tá? Então é importante, recomendo essa leitura depois para vocês realizarem. Bom, esse cerrado não existe, né? Quem quiser depois faz lá, era uma ação quando estava na versão paga, mas vou falar para vocês aproveitarem, porque acredito que na semana que vem esse diagnóstico ele já vai voltar a ser pago. Tá? De bibliografia, só um minutinho, agora foi. Algumas referências que eu coloco aí para vocês, né? Algumas informações de Bicho, Web Shoppers, eu olho bastante a questão de Wikipedia, mas eu sempre acabo olhando quem foi o autor que escreveu, tá? Antes de colocar. Né? Eles não defendem como uma referência bibliográfica, mas tem bastante conteúdo interessante lá também. Alguns artigos do E-Commerce Brasil, o famoso Conrado dos 8Ps, Google, bastante coisa. E eu colocava uma imagem, né, que é a minha experiência, acabei vendo esse ano, mas acaba tendo bastante história aí para contar. Vou deixar aqui na página dos meus contatos, quem quiser pode falar comigo, né? Sempre acabo pedindo, né? Vá lá, posta, segue as minhas redes sociais, dá um like lá no Facebook, né? Tem bastante informação, vamos ajudar o pessoal a ter bastante informação e ficar bem munido de conteúdo, tá? Então, estou abrindo agora para perguntas, o pessoal vai me auxiliar aqui colocando. Vamos lá. Quem tiver pergunta pode colocar. Eu vi uma aqui. Quais foram os contemplados para o diagnóstico? Então, Guilherme, não teve contemplados. Só preciso que você entre lá e mande o e-mail. Na verdade, é um formuláriozinho, tá? Tem algumas informações. Você vai receber e-mail de confirmação. Nesse e-mail de confirmação tem um outro formulário pedindo detalhamento, tá? Só para fazer uma análise melhor. E aí depois vai ter um prazo aí que você vai receber para poder receber o diagnóstico. Era pago, agora está aberto para todo mundo, tá? Legal, valeu. Então, Thiago, acho que foi bem bacana o conteúdo aí, várias dicas, e vamos agora para as perguntas e respostas, teve bastante. Pessoal, só um segundinho aí, peço que aguarde, já vão mandando as perguntas que eu só vou mostrar aqui, eu vou cortar o áudio, vou mostrar para o Thiago como que funciona, tá? Mas já podem ir mandando aqui que a gente vai liberando, tá? Lembrando que a gente vai liberando por ordem, tá? De envio, tem muita gente nas outras palestras que acabam perguntando, mas a gente sempre coloca todas pela ordem de envio, tá? Só um segundinho. Vamos lá. Ligar é uma boa para recuperar carrinho? Já ouvi dizer que sim e que não. Qual a sua opinião? Bom, a gente viu lá, tem 65% que abandonam o carrinho, tá? Esse abandono do carrinho depende da fase, tá? Esse número é geral, ele pode estar na fase 1, ele pode estar na fase depois da identificação. Estando na fase depois da identificação, eu recomendo sim,
Tá? Tem uma pessoa ali treinada, capacitada para descobrir o que acontece. Os principais motivos de abandono de carrinho, primeiro, o cara desistiu ou só quis checar, ou você não apresentou uma informação importante antes, a gente comentou um pouco isso. O que é muito tradicional acontecer, ele foi pagar, ele pensou que estava com o cartão e não estava com o cartão da esposa, esqueceu o cartão no carro, boleto, o cara esquece de pagar. Né? E esses daí são alguns motivos que acontecem bastante. Então, você ligar e ter uma estratégia para isso, você vai conseguir resgatar bastante pedido. E, em média, né, dos clientes que eu acompanhei, eu vi oscilar de 20% a 30% de recuperação. Ah, Thiago, é pouco, né? Desses 100, faz as contas que você vai ver que vai justificar você ter um recurso só para fazer isso. Tá? E, lembrando, vale a pena você ir melhorando o teu processo lá atrás. Né? Se não melhorar, você vai ter problema depois. Tá? Como faço para saber a taxa de conversão? Essa taxa de conversão ela vai pelo Google Analytics. Se você fizer uma integração certinha, né? Na Fast Commerce é tranquilo você fazer essa integração com o Analytics. Tá? Também tem dentro da própria Fast. Mas vamos ao exemplo do Analytics que está mais claro aqui para mim, né? Mas é tranquilo para eu falar. Você habilitou o mensuramento pelo comércio eletrônico, tá? Isso é importante. Joga no Google, você vai achar alguma coisa relacionada a isso. Ele vai começar a integrar e vai colocar o código dentro da Fast Commerce para saber o que converteu. Ele vai te trazer essa taxa de conversão. Lembrando que essa taxa de conversão ele está trazendo todo o pedido efetuado, não pedido pago nem pedido entregue. Tá? Via Fast você tem como fazer isso. Na verdade é todo mundo que entrou, né, versus a quantidade de usuários que compraram. Tá? Você faz essa conta, você vai descobrir a tua taxa de conversão. Né? Eu gosto de saber as duas, para saber quanto de perda eu estou tendo. Perda real. Tá? Uma coisa é ter abandono de carrinho, é outra coisa você descobrir essa perda real. Tá? Que mais perguntas, pessoal? Aproveitem aí. Meu e-commerce tem um sistema de atendimento online. É uma boa abordar o visitante, cliente ao entrar no site ou é melhor aguardar que ele tenha alguma dúvida? A própria Fast faz isso, né? Ela tem lá, olá, você está precisando de alguma ajuda? Você habilitar uma pergunta introduzindo, tá? É interessante, mas não tentar obrigar o cara a falar. Ele vai ver ali, ele não quer falar, ele minimiza a tela, acabou. Né? Ele quer falar, ele vai lá e abre. É importante você ter o canal. Né? Esse é o mais importante. Tá? No e-commerce é a mesma coisa. Né? Tem um varejista grande aí de monitor, ele aparece bem na cara do produto e ele entra depois de 30 segundos. Eu não gosto disso. Eu acho um pouco invasivo. Né? Você deixa o botão visível, aparece bem no cantinho. Né? A maioria dos monitores hoje estão numa resolução de 1280 e a gente trabalha o layout até 1024. Então tem uma área ali de uns 200 pixels para você colocar um chatzinho e o cara vai ver. Né? De uma forma bem sutil e discreta. É a mesma coisa que alguém na rua te abordasse. Você não quer preencher uma pesquisa agora? Né? A maioria eu acho que não responde. Né? Se fizer isso no chat, eu acho que vai acontecer a mesma coisa. Para pedidos em boleto, no caso do cliente não efetuar o pagamento, como recuperar? Você tem duas opções. Tá? A questão de você ficar reemitindo um boleto, você vai ficar pagando taxa. Né? Você postergar o boleto, você vai pagar taxa. Liga para ele, entende, né? Ou manda por e-mail. Você pode ter dois processos. O cara não pagou, você manda e-mail. Olha, né, a gente percebeu que você gerou uma compra, esqueceu de pagar o boleto. Foi por algum motivo? Né? Eu gostaria que gerasse um novo boleto. Você pode criar um sistema, né, programar em cima disso, via parceiro, ou falar com o próprio pessoal da Fast, de ter uma recuperação. Ele ter a opção de emitir o segundo boleto. Tá? Ou você fazer um canal ativo. Você vai escolher qual é melhor. Ou a terceira, né? Ele não quer mais pagar num boleto, quer pagar num cartão. Ou o cara não aprovou no cartão, você emite um boleto. Tem uma série de formas aí de você fazer isso. Tá? Acredito que um e-mail marketing seja a melhor maneira de recuperar. Também, tá? Mais ativo, aí vai do teu tipo de cliente, do teu tipo de segmento, né? Da tua capacidade de gerar essa demanda também, né? Se tiver uma equipe muito enxuta, você ficar ligando vai ser difícil. Então cria um e-mail padrão e manda. Tá? Qual o percentual de mercado de e-commerce já explorado no Brasil? Olha, Guilherme, esse número aí, o dia que você descobrir, você vai ganhar dinheiro, cara. Hoje é difícil. A gente poderia cruzar o número de CNPJs ativos no Brasil com o número de lojas. Né? O problema é que esse número de loja não é preciso. Né? Por exemplo, a Fast Commerce já teve mais de 10 mil, 20 mil, 25 mil lojistas já passaram por aqui. Quantos ativos? Hoje tem 1.000 ativos. Ou seja, esses 24 mil fecharam, né? Foram para outros. É difícil você ter essa precisão desse número. Tá? Mas eu
acredito que já é um bom percentual. Mesmo eu te dizer a quantidade de lojas que existem no Brasil. É difícil você chegar. Tem muita plataforma, tem muita gente fazendo e-commerce próprio. Eu pego um site, boto um botão de comprar e virou um e-commerce. Né? Então é difícil controlar esse número. Tá? Você conhece alguma ferramenta para ajudar na criação de banners, principalmente o banner tarja? Sim, conheço. Também não comentando aí para vocês. Tem uma que chama Banner Fácil, é da empresa Ocap. Porém, a última vez que eu tentei contato, demorou um pouquinho para responder, mas vale a tentativa, tá? Eu não estou recomendando a contratação, estou falando das empresas que eu conheço, tá? Fique claro isso, né? Não tenho um vínculo nenhum lá com eles. Ele faz criação de banner em massa. Eu não sei se tem um formato do Tarja, mas o que eu recomendo é você fazer o quê? Você pegar uma máscara no Photoshop, né? Teu designer tem uma obrigação de saber qual é a máscara no Photoshop, né? E deixar um padrão ali e criar alguns elementos, né? E você só trocando imagem e fundo. Isso facilita bastante. Que eu tinha comentado que ia dar um exemplo de como maximizar a criação de banner. É possível você fazer um banner via jQuery, que é uma linguagem de programação, né, não em Flash, e você criar um arquivo em XML, que é um arquivo de captura de dados que você manda para o comparador de preço, e colocar a automatização por lá. Ou seja, você vai ter um banner sempre ativo e sempre com preço atualizado. Né? A única questão é que você precisa atualizar seu XML. É um processo um pouco mais complexo, mas quando você tem grande volume de troca de peça ou tem bastante produto, vale muito a pena fazer isso. Tá? Aí depois, quem quiser, pode mandar e-mail tirando uma dúvida. Eu tento ilustrar um pouco melhor isso para vocês. Que mais de pergunta, pessoal? Qual a cor mais adequada para a venda de equipamentos de tecnologia? Olha, não existe uma receita de bolo, tá? Mas se a gente for pensar, o pessoal trabalha bastante com cinza, prata, preto, né? Cores que levam a um simbologismo de high-tech. Tá? Se a gente pensar um pouco o mundo Apple, né? Você vai ter branco, você vai ter o preto, você vai ter um prata. Então, customizar a tua loja ali para um ambiente que leve essa questão de tecnologia. E tecnologia também é um pouco vago, né? A gente pode ter telefone, a gente pode ter notebook, a gente pode ter TV, a gente pode ter som, a gente pode ter uma série de coisas, né? Só não vai dar para trabalhar um amarelão, né? Coisas que são usadas em outros segmentos, né? Umas cores pastéis iguais são usadas em moda acessórios, aí não vai ficar legal, tá? O que mais a gente tem de perguntas aí? Teve vezes que identifiquei o pagamento não finalizava porque o PC da pessoa não havia habilitado o recurso de segurança do banco dele. Por exemplo, o BB tem isso. Já o Itaú acessa em qualquer lugar. Aí que você pode fazer é criar um e-mail de instrução, né? Se ele teve esse problema, mas aí também é uma questão que vai envolver um terceiro que é o banco, né? Aí você falar e criar um regulamento para o banco vai ficar complicado. Tá? O que você pode fazer, você tem os dados e perguntar por que ele não concluiu e orientar ele a fazer alguma coisa, emitir um boleto, ver uma outra forma de pagamento. Tá? Qual intermediário de pagamento você acha melhor? Olha, eu acho que tem esses grandes que estão aí no mercado, todos trabalham muito bem. Né? PagSeguro, Bcash, Moip, a gente tem, que mais? A gente tem o Mercado Pago, tem PayPal, esses são os principais e são muito bons. Tá? Então não tem um assim que eu prefiro o trabalho. Cada um tem uma diferença. Hoje, basicamente, o que é o diferencial seria a taxa, todos estão trabalhando praticamente a mesma taxa. Né? O que vai diferenciar é predileção mesmo. Tá? Ah, tá. Sobrevivência de plataforma, legal. E cursos, qual você sugere? Olha, Matilde, eu sugiro os que eu dou aula, né? Né? Mas assim, eu não posso ser tendencioso, né? Eu acho que dessas grandes instituições que estão trabalhando, todas são muito boas, né? A gente tem a e-commerce School, tem a Universidade de Buscapé, a gente tem a Internet Innovation, a gente tem a Impacta que dá alguns cursos, às vezes tem alguns cursos de férias na SPM, a Embel Morumbi fala alguma coisa, tem bastante evento, tem a distância, o e-commerce Brasil tem algumas distâncias, enfim, a maioria do que eu te falei aí eu dou aula, tá? Então, depois se você quiser, Matilde, pode me mandar um e-mail direto e aí eu te respondo, eu te recomendo algum, tá? Mas já falei aí as principais instituições que tem. Mas o bom curso mesmo é aquele que você põe a mão na massa e começa a mexer, estudar e fazer, tá?
Na sua opinião, ainda tem espaço para novas lojas virtuais? Nem li o resto, já falo que sim, com certeza absoluta, né? Se ainda hoje tem espaço para nascer nova loja física na rua, né? Sendo que tem grandes varejistas que faturam bilhões, né? Por que não no e-commerce, né? Meu ramo é de confecção, mas é difícil competir com a da Fit Netshoes. Esses caras diz ela ainda operam no vermelho até hoje. Alguma perspectiva, mesmo trazendo as recomendações super pertinentes para a realidade ainda? Me parece difícil. Bom, vamos por etapas, como o Jack falava. Confecção, que tipo de confecção? Aí eu estou falando, eu posso abrir umas 4 categorias diferentes, tá? É difícil competir com a da Fit Netshoes, se for bater de frente, sim. O cara tem uma verba de mídia aí forte, já tem marca, né? Ele levou um tempo, só que os dois nasceram, tá? Eu vi a da Fit nascer e eu acompanhei a Netshoes nascer, né? E a Netshoes nasceu usando a Fast Commerce, né? Isso em 2003, exato. Eu conheci eles em 2005, né? Foram meus clientes de 2006 a 2009. Então, assim, conheço com propriedade para falar dessa história. Da Fit Netshoes, um é calçado esportivo, o mundo esportes, e da Fit vai para moda, né? Então tem essa pequena diferença aí também. Opera no vermelho? Não tenho acesso. Eu sei que a da Fit está autorizada a investir bastante. Se opera no vermelho ou não, não dá para saber porque eu não sei como que foi a negociação comercial. E Roger, se você puder responder que tipo de confecção, me ajuda a completar aqui a resposta também, tá? E a Netshoes eu acredito muito que não opere, tá? Tem bastante gente muito competente ali atrás, acompanhei muita trajetória e duvido operar, né? Eles têm uma taxa de retorno, eu lembro na época eles tinham um ROI bem alto, tem uma boa negociação, se eu não me engano 70%, ouvi falar, não é preciso, né? Não, perdão, na Copa de 2010, 80% das camisas do Brasil foram eles que compraram, né? Então, só para você entender o tamanho, né? Então, um cara que opera no vermelho desde 2003, não há empresa que sustente, né? Então é difícil. Qual que é o segmento, Roger? Não chegou aqui ainda, cara, da confecção. Mas tem espaço sim, tá? É pertinente entrar, só que você vai ter que buscar teu diferencial. O segredo para você tá no planejamento. Foi aquelas etapas iniciais que a gente falou. Você já sabe quem é teu concorrente, mas você quer bater de frente, de repente tem outros aí no meio do caminho que você nem sabe, que vão dar mais trabalho para você ganhar nessa concorrência do que eles, tá? E aí você vai ter que buscar um diferencial, né? Como eu falei, na loja da minha esposa tem um cara que vende 1 milhão por mês, né? Eu estou mirando nele, mas eu não vou bater de frente com ele porque eu sei que no começo vai ser difícil. Só que a gente está aí e olha a taxa de conversão que eu mostrei para você, né? A gente matou a cobra e mostrou o pau, então dá sim. Reinaldo, como aumentar o engajamento? Eu acho que o Roger, na hora que eu falei que sim, ele já correu para ir fechar o e-commerce. Tô brincando. Streetwear é nicho, tá? Mas pergunto, pois o custo do Google inviabiliza uma operação de marketing onde não se pague mais caro do que o produto custa para vender. Tem outras formas de divulgação, tá, Roger? Eu acho que tem mercado sim, streetwear vem crescendo, tem bastante marca forte aí já trabalhando. Não consideraria tanto esses dois caras que você falou, tá? Eu acho que tem outros players aí no segmento, dá para fazer um trabalho sim, tá, Roger? Eu acho que é bem-vindo ao e-commerce, cara. Vai embora, tá? Vai embora sim, siga em frente, tá? Não é vai embora, sai do e-commerce, né? O Reinaldo perguntou como aumentar o engajamento dos clientes para postar comentários no EBIT. Bom, primeiro você tem que deixar bem visível, tá? A maioria dos e-commerce que eu olho não está visível. Não estou dizendo que é o teu, tá, Reinaldo? Mas a maioria é isso. Quando você conclui a compra, tem que aparecer aquele botão verde ali. Ou você pode simplesmente fazer o quê? O cara comprou, olha, a gente gostaria da sua opinião. Será que você poderia falar sobre a nossa loja? E manda lá o link para o EBIT. É simples, cara. O próprio EBIT recomenda isso, né? Então você consegue fazer. Sortear alguma coisa, dar alguma coisa, não sei se seria tão viável. Mas você mandar um e-mail para o cara pedindo a avaliação é fantástico, né? E isso acaba também é, fazendo você ter mais destaque, né? O cara vai passar mais confiança. O que dá mais resultado, o Google AdWords ou o SEO? Ambos dão resultados, depende da tua estratégia, tá? Depende do teu segmento. Não dá para falar é 100% um, 100% outro. Você tem que fazer os dois. Talvez o Google AdWords para um segmento específico não dê tanto resultado quanto o SEO daria, só que o SEO é trabalho a longo prazo. Se abrir o e-commerce hoje, você não vai bombar de vender via busca orgânica não, tá? Tem um tempo aí de maturação, mas tem que se trabalhar todas as formas possíveis para você vender, tá? O nome da minha esposa é Natasha.
Tá. O nome da minha esposa é Natasha. Abrimos uma loja de venda de cosméticos. Aí, como todo mundo acha que Natasha é com SH. Tá, entendi. O pessoal não localiza a loja porque escrevi errado o domínio. Acabou que eu tive que comprar dos dois domínios da loja de cosméticos, Natasha e o Natasha. Tem base? Se tem sentido, é isso? A pergunta? Total. Por isso que eu falo da importância do planejamento, tá? Parte do planejamento, a gente faz um teste de nome e faz alguns testes de pesquisa, né? E tem algumas ferramentas do Google que indicariam isso, né? Qual que é a pesquisa mais usada. Você pode fazer um comparativo, que é o antigo Keywords Tools, né? Ou tem o Google Trends também, e você ia perceber isso, tá? Feito já essa questão, você pode fazer um redirecionamento. Ou se está muito no começo, você opta. De repente eu já ia martelar a marca pro SH mesmo, se o domínio é teu. Né? Tudo bem, né? Você pede desculpa para tua esposa, mas eu tenho certeza que ela vai gostar mais de você se você vender mais. Né? Então, eu aproveitaria essa oportunidade se for um negócio ainda no começo. Tá? Se não for, você vai ter que fazer um trabalho de marca e vai ter que fazer um redirecionamento de domínio. E também vai ter que comprar a palavra no Google errado, para levar para o certo. Né? Que aí você faz o trabalho de marca. Então você tem algumas frentes aí, algumas possibilidades, tá, Ricardo? Cleide, como fazer para não utilizar os correios para entregar? Vendemos e instalamos produtos de telecom e CFTV. Eu mesmo quero entregar. Legal, Cleide. Você vai trabalhar só São Paulo? Se trabalhar só São Paulo, você vai ter que deixar isso bem claro quando o cara entrar. E você pode fazer isso mandando um motoboy ou mandando uma van sua. Tá? Você vai trabalhar Brasil, eu não sei a tua capilaridade, tá? Não sei o tamanho da tua empresa. Você tem outras formas de entrega sim. Você tem operadores logísticos, né? Hoje tem uma pancada de caras aí para trabalhar. Oferecendo esses operadores logísticos, você precisa ver se tem volume para fazer jus a esse investimento. Mas hoje, por padrão, o que vem sendo mais comum e que tem aí abrangência nacional é o Correios. Não tem nenhum outro que substitua ele na esfera que ele trabalha ainda. Tá? Ou o que você pode fazer, a pessoa que vai estar lá levar o equipamento, não sei o tamanho, né? Quantos de equipamento você vai levar também. Né? CFTV é circuitos fechados de TV, se eu não me engano. Né? Então, tem essas possibilidades que você pode estudar aí para ver. Acredito que já dá para te abrir uma opção de leque, né? Mas deixar de trabalhar com correios é difícil. Tá? Ariana, ramo de alimentação também está crescendo com as lojas virtuais. Tem algumas referências, como exemplo dos finos, alfajores, chocolates especiais, algo específico que eu tenho que me atentar para ver? Sim, com certeza. Eu acabei, na época de agência, eu fiz dois e-commerces, eu não vou lembrar agora o nome deles, né? Um era do Rio de Janeiro e o outro era do interior de São Paulo. E um vendia chocolate, outro vendia bolo de chocolate. Pensa você entregar um bolo de chocolate no Rio de Janeiro. 40 graus, né? O cara tá na Barra e tem que ir lá perto do aeroporto. Ferrou, vai derreter. Então, primeiro é a preocupação em como você vai transportar isso. Tá? Chocolate é delicado. Né? Ontem e antes de ontem, eu não sei que cidade você está, Ariana, aqui em São Paulo, estava muito quente. Né? Absurdamente quente. E na minha casa, na sala, a gente deixa ali uma mini bomboniere com alguns petiscos, né? Alguns chocolates ali para a gente comer. Eram 10 horas da noite, estava derretido. Tá? Não bate sol nessa parede. Já era noite, já tinha amenizado a temperatura, só que pela temperatura que estava, super complicado. Case de quem vende, a própria Havana está no e-commerce. Tá? A Havana e a Alfajor é super conhecida, foi meu cliente uma época. Tá? Então tem espaço sim, só que você vai ter que trabalhar a marca. Não sei se você já tem parte física ou não, se você já tem uma marca ou não, mas tem espaço sim. E a parte de alimentação não se restringe a só chocolate não, tá? Produto natural vem bombando e outros produtos também. É difícil vender uma alface, né? Apesar que o Pão de Açúcar ele faz isso, ele consegue, ele tem um sistema logístico para fazer isso. Só que tem espaço ainda para crescer. Né? Tem muita demanda específica de produtos, né? A gente falava um tempo atrás que vender cerveja era impossível, né? Hoje tem a linha premium e tem gente vendendo absurdos aí para a internet. Né? Eu sou um dos compradores, né? Aprecio cerveja premium. Então, tem outras opções para você trabalhar também, tá, Ariana? O que mais que a gente tem? A gente tem aqui a Sônia. Você tem dado segmentos de joalheria do Brasil.
acredito muito, mas tenho visto muito fechado. Shopping vale a pena para esse segmento? Ó, joalheria. Aí a gente tem algumas quebras. Bijuteria, tá? Ah, Thiago, não é joalheria. Tudo bem, mas o cara ele aproveita o modelo joalheria para vender bijuteria, semi-joia e joia. Aí tem acessórios dentro disso. Então, precisa ver qual que você vai trabalhar. Semi-joias é o mercado que vem trabalhando. Para você trabalhar esse segmento, ele está muito mais relacionado a você fazer um bom trabalho de marca. Tá? Porque ninguém entra lá, vou comprar um colar dourado com pétalas, com formato de pétala, com fecho. A Patrícia pode me ajudar melhor na descrição. E XPTO. Ele vai procurar e vai ser visível, ou ele vai atrás de uma marca, né? Tem uma franquia grande, chama Morana, né? É isso? Então, o pessoal já sabe a marca, vai buscar aquilo lá. Então, está muito mais relacionado à marca, tá? Então, esse trabalho para você vender, ele vai ter que começar em relacionamento com a marca, do que você simplesmente ir no Google AdWords. Como o nosso amigo tinha perguntado lá atrás, você jogar no Google AdWords pensando em produto, você não vai conseguir vender. Trazer o usuário novo para você, fazer o trabalho de marca em cima dele, sim, tá? Então é diferente. Shopping vale a pena para esse segmento? Olha, eu como um bom defensor de e-commerce, eu sempre vou falar para todo mundo colocar o dinheiro no e-commerce do que no meio físico. Mas eu não tenho conhecimento e nem dados da parte física, tá? Mas o que eu tenho de dado é o seguinte: quando você tem uma empresa física e abre um e-commerce, ele acaba fortalecendo muito o meio físico. Tá? E aí, num primeiro momento, as vendas no físico acabam aumentando mais do que você vendendo no e-commerce. Então, ele tem uma correlação forte. Tá? É sincronismo ou está sendo coincidência? Eu acabo de responder e já apareceu uma pergunta. Não, eu coloquei tá. Tá bom. Tá. Desculpa, pessoal. É que eu já estou reparando isso há um tempinho e está muito automático, né? Acabei de abrir uma loja, Mose. Eu acho que eu vi essa loja, Alex. Ou você falou comigo, não é estranho não. Já vi essa loja assim, de bijuterias finas, mas vejo que o AdWords, por mais atenção e investimento, vejo que não estou convertendo muito. Leva um tempo mesmo, é uma boa fazer promoções no Facebook e blog segmento. Alex, eu acho que eu acabei de responder a tua pergunta. Né? Então a gente falou joias, semi-joias, bijuterias. Né? Você falou de bijuteria fina, entra nesse segmento, o Google AdWords é mais difícil você trabalhar, você vai ter que trabalhar a marca. Como as pessoas compram isso? Né? Eu não penso como mulher, né? Mas acredito ela ver em alguma pessoa, achar bonito, uma composição, um look, pode ser uma tendência. Aí você mesmo comentou, blog, segmento. Facebook, você vai ter relacionamento, vai mostrar novidade, vai engajar. Uma ajuda para vender essas bijuterias, que eu vejo pouca gente fazer, você tem a foto da bijuteria, mas você não mostra como que ela é no corpo. Né? Não adianta você pôr a foto, de repente é um colar longo, que é mais, sei lá, né? Vou dar dica vou usar uma área que eu não tenho a menor noção. Né? Para um decote maior, para cobrir, não sei, e ele é um colar curto, meio gargantilha. Né? Se não tem alguém usando, o usuário não tem noção de como que é o produto. Então, é difícil, né? Então, vale a pena essa produção. É mais custoso, sim, só que de repente não é menos custoso do que você ficar jogando tudo só em AdWords e você trabalhar melhor o teu conteúdo, tá? Isso está 100% relacionado a conteúdo, tá, Alex? Daniel Giso, né? Perdão. Sobre a nova lei de e-commerce, as adequações de tempo para serem executadas já corre risco que ignorou o que foi definido em março. Daniel, a gente está discutindo isso na BCom, eu não tenho essa informação exatamente agora, mas vão começar a atuar. Né? Obrigado, atuado, eu não vi ninguém ser ainda. Tá? Obrigado a colocar, para mim está claro que está. Isso é simples, vai lá e adequa e põe, Daniel. O usuário ele pode começar a ter essa cultura de começar a olhar isso também. Não está tão aflorado, mas quando tiver, é bom você contar com isso. Tá? Alex, parceria com e-commerce de outros segmentos, mas que atendam o mesmo público é importante, dividir mails, promoções em conjunto. Olha, Alex, eu já vi isso muito acontecer, é interessante, mas não vai dar um resultado da forma com que você está esperando. Ele vai te ajudar, tá? Então, de moda, acessório, né? O pessoal brinca que fizeram um pouco um tempo atrás alusão a mesma coisa assim, a ter uma loja de móveis e aí fez uma parceria com uma empresa de decoração para customizar o ambiente. Né? Nossa, que vaso bonito, dessa loja aqui do lado. Né? Então, a ideia é parecida.
mas você pode fazer coisa casada. Então, de repente, você pode mandar a minha mate como parceiro, ela vende roupa, olha que legal, essa loja vende essa roupa e esse colar combina com essa. Isso eu não vi ninguém fazer ainda, tá? Precisa acertar bem e escolher bem quem que você vai fazer, política, porque ele vai ter dois carrinhos separados, né? Esse é o problema, né? Mas como recomendação, não sei. Acho que vale a pena você pensar, tá? Amadurecer essa ideia. Isso daqui é um brainstorm, né? A gente fez um rápido brainstorm, precisa ver se é viável ou não. Joseli, quais as principais providências serem tomadas por uma loja que acabou de nascer na net há uma semana para ser vista para as pessoas? Como posso saber se as pessoas entram na minha loja? Joseli, como eu falo para todo mundo, faltou um bom planejamento aí, hein? Essa pergunta ela deveria acontecer quando você teve a ideia de abrir o e-commerce, tá? Não é um puxão de orelha, mas para culturar desses 24% que ainda não abriram, né? Ter noção que isso daí é importante fazer bem no comecinho mesmo, tá? Na tua plataforma, você tem um relatório de acesso, tá? Não sei qual é a tua plataforma, tá, Joseli? Mas você tem que ter um relatório de acesso. E, no mínimo, usar um Google Analytics. Aí você vai saber quanto de clique você está tendo ou não. Né? Pelo que você comentou, você não deve estar fazendo nenhuma mídia. Né? Sem mídia, é aquele exemplo que eu falei. Você abriu uma loja na Paulista e não ergueu as portas. Ninguém sabe que você existe. Não vai chegar ao usuário mesmo. Tá? E aí o que você tem que fazer é ver o que você tem de orçamento, ver quais diferenciais que você tem, qual segmento você trabalha, fazer um rascunho do que você quer trabalhar e hands-on, né, que eu falo, mão na massa e começar a guerra aí para começar a vender, tá? Como dar essa energia entre site e loja física? Olha, tem vários exemplos, Reinaldo. E no Shop.org eu adoro os exemplos que eles dão. Parece um pouco utopia, mas é onde a gente quer chegar. Né? A gente tem que saber onde quer chegar. Eles falam muito do conceito de omnichannel, ou seja, não importa por onde o usuário vai ter relação. Né? Ele tem que se relacionar e tem que ter o mesmo tipo de atendimento e de engajamento com a empresa. Se eu não me engano, eu não sei se foi a Schutz ou outra empresa, teve um problema de quando a mulher comprava um sapato no e-commerce e ia trocar, o vendedor atendia mal. O que ele fez? Ele deu o mesmo comissionamento. Se ele fizesse a troca, ele dava um comissionamento para essa pessoa para atender bem. E aí começaram a vender sapatos com um valor agregado maior. Entendeu onde está a sinergia? Não está só na questão e-commerce, o sistema. Está na tua metodologia de trabalho. Tá? Se cadastrar na loja, receber informação, levar o cara para o meio físico, mandar e-mail, enfim, você tem que bolar essas ações. É a mesma empresa, você só tem canais diferentes. Tá? É a mesma coisa se você tivesse um atendimento e um suporte. É a mesma empresa, só que um vai falar uma coisa e outro outra. Né? Mas a ideia aqui só foi para te explicar que tem algumas particularidades diferentes, mas é a empresa mesmo. Tá? Ramiro, sempre dizem para não e-mails, eu faço spam, mas para quem não tem base de clientes, o que fazer? Empresas como a Fit, Netshoes, Canui, etc., que sempre mandam spams. Bom, vamos lá. Não recomendo, você nunca deve fazer isso e que se eu pegar fazendo eu denuncio mesmo, porque isso é uma prática não legal e meu e-mail pode estar lá no meio. As empresas não fazem spam, tá, Ramiro? Se fizessem, estariam sendo atuadas. Tem uma série de órgãos que não ficam tão à vista, que vão atuando nessas empresas, bloqueiam o domínio, uma série de coisas. O que eles fazem, eles alugam base de parceiros, que é o que você pode fazer, tá? Então, tem algumas aí no mercado, você entra em contato, ela, sei lá, tem um site que as pessoas se interessam em receber informações de esporte. E aí a Netshoes foi lá, contratou, eu queria fazer uma parceria, eu posso mandar uma oferta para esses caras? Ele vai lá e manda e-mail, parceiro. Em algum lugar vai estar escrito parceiro. E ele manda esse e-mail para essa base e oferece uma condição especial. E isso é uma boa técnica, spam não, tá? Então, dá para fazer esse tipo de trabalho. Alugar base eu recomendo, só que não é tão barato também, tá? Então, o que vale a pena é você fazer várias estratégias. Buscar usuários novos, né, através de campanhas e outras opções, tá? Carlos Eduardo, estou em fase final. Não está online ainda de implementar uma loja de e-commerce. Existe física também há 45 anos em Curitiba, Paraná. Será a Casa das Capotas. .com. O problema. Tá, peraí. O problema
aqui tem um concorrente, casacapotas.com.br, com produtos semelhantes. Como passar para o cliente que não foi malandragem, o nome e domínio semelhantes. Caramba, Carlos, eu não queria estar no teu papel agora, cara. Aqui a questão é que você tem uma loja física de 45 anos, né? Você tem o mesmo. Você tem o mesmo nome na loja física? Eu precisaria saber isso também, tá? Se o cara já tem e ele é fraco, eu iria com tudo. Só que o cara editar .com.br é muito mais fácil, tá? Então isso é um problema. Ou você trabalhar uma outra marca. Criar um grupo, criar uma marca, cara, eu acho que não querendo vender serviço, cara, mas isso é uma boa discussão, Carlos. Porque é uma decisão muito importante que você vai tomar, cara. Isso daí impacta em várias coisas, cara. Eu recomendo você bater um papo com alguém. Se quiser, você bate papo comigo depois, a gente vê alguma forma, porque não vou conseguir te responder agora não, cara. Tá? Depois tem meus contatos aí, vocês devem estar vendo meus contatos aí até agora. Me manda um e-mail, a gente fala depois, tá? Só falar. Tá aí meu e-mail, thiago@drrecommerce, tá? Me manda depois, tá? Se eu voltar lá pro chat, qual a melhor. É essa a próxima? Qual a melhor cor principal para sites de moda que não seja modinha? Difícil, depende do segmento. Você está trabalhando com homem, mulher, infantil, idoso, tamanhos grandes, né? Tem muitas variáveis. Eu gosto, assim, moda é até um pouco mais solto, tá? Eu ligo muito para a identidade. E em alguns sites de e-commerce que eu trabalhei, eu gostava de brincar com as cores, né? A gente usando vários tipos de cores. Tá? Depende muito do teu segmento. Então, se for um segmento só para masculino social, você vai pegar cores mais sérias, mais sóbrias, tá? Agora, se for fast fashion para mulher, você tem que pegar cores mais vivas. Então depende muito do segmento. Não dá para a gente categorizar as cores também. Tá? Shopping virtuais estão em altas, os marketplaces, né, que você está falando, né? O marketplace da Rakuten, Extra, e tem outros aí que estão aparecendo também. Qual a sua opinião sobre os mesmos? Eu acho super válido, Alexandre. Só precisa ver se fecha a conta, né? Você vai ter que fazer um cálculo de margem, tá? Então, se couber na tua margem de produto, isso entra como custo de mídia também, e você vai lá e anuncia. Você não precisa anunciar todas as categorias, você tem que negociar bem. Em média, eles estão cobrando 16%. Tá? Algumas operações, exemplo de tecnologia, não tem isso de lucro. Então, você precisa fazer conta. Tá? Pessoal, vou fazer a última. Se tiver alguma questão aí a mais, o pessoal me passa, a gente tenta responder por e-mail. Tá? A gente acabou aí postergando um pouquinho a mais. Aqui eu vou dar uma outra palestra. Né, como não atrasei com vocês, também não quero ser injusto com eles. Tá? Então, vou responder essa última. Já está com cara de ser boa. E vou fazer o agradecimento e fica meus contatos. Esse material vai ficar à disposição para quem não viu também depois, tá? E quem está vendo depois, né? Obrigado por estar assistindo no futuro, né? Que a gente sempre fala no presente, esquece de falar no futuro, né? E remarketing, eu ouvi muita gente dizer que a Dafit anda perseguindo, essa foi ótima, a pessoa por todos os sites onde ela navega. Isso realmente irrita. Mas uma lembrancinha sempre é bom. Você recomenda? Sim, recomendo. Eu recomendo, Roger, o trabalho de remarketing real. Tá? O trabalho de remarketing, você tem que ter um número de conversões mínima para poder fazer. Né? O Google já pede isso para saber se você tem penetração ou não. Tá? E precisa de um investimento razoável também. Você vai abrir e aí tem que ter uma estratégia para isso. Então, se eu não me engano, na estratégia, você pode fazer assim, o usuário não teve interação 5 vezes, troca, ou sai fora. Né? Essa questão de perseguição eu também acho que irrita um pouco. Mas eu confesso para você que eu já entrei várias vezes na Dafit e não me senti perseguido por eles. Tá? Melhoraram bastante essa estratégia. Tá? Segunda-feira vai ter até uma palestra dela, eu vou perguntar, eu vou participar do Hangout com a responsável pelo marketing, eu vou perguntar para ela. Né? Se puder assistir depois, você vai conferir. Mas não recomendo a perseguição, recomendo um bom trabalho. Né? Quem faz muito bem, não é um site daqui, mas muita gente conhece e compra, é o DXtreme, né? Que é o dx.com. Ele faz um excelente trabalho de remarketing. Né? Parece que ele prevê o próximo produto que eu vou comprar. Tá? Bom, pessoal, desculpa, não sei quantas perguntas a mais aí tinham, acho que algumas. Né? Agradeço aí vocês terem acompanhado a gente. Né? Bastante gente acabou continuando aí online. Tá aí meus contatos, agradeço mais uma vez a oportunidade da Fast Commerce.
Desejo muito sucesso para vocês. Se vocês implementarem 10% do que eu coloquei, acredito e torço muito que vocês vão conseguir melhorar pelo menos alguns percentuais aí em vendas, tá? Agradeço aí pelas perguntas, a colaboração. Desculpa se eu não pude responder todos, se teve alguma questão que a gente não conseguiu se aprofundar. A ideia era mais conseguir colaborar com conteúdo aí para todo mundo. Tá legal? E do diagnóstico, como eu falei para vocês, mandem lá depois, tá? A gente vai se falando. Obrigado, um forte abraço. Espero falar com vocês aí em breve. Tô deixando a deixa aqui pro Rafael. Um abraço. Valeu, Thiago. Muito boa aí a palestra, acho que foi bem explicativa, do pessoal. Bacana, tem um pessoal perguntando aí sobre como pode pegar o conteúdo. Vocês podem entrar em contato mesmo com o Thiago aí no SlideShare, tem conteúdo dessa palestra, e a gente gravou aqui também, esqueci de falar no começo, a gente gravou a palestra e a gente vai disponibilizar no nosso blog a partir da próxima semana, tá? Junto com o conteúdo dos slides, que vai ter todos os links aí que o Thiago falou. E pode deixar assim que não vamos deixar um intervalo tão grande para a próxima palestra assim, já vamos marcar aqui com ele ano que vem, com conteúdo assim que as pessoas gostam, acho que é bem interessante mesmo para a nossa base aí. E é isso, gostaria de agradecer a todos pela participação e um bom feriado a todos aí. Tchau, tchau.